Que a graça e a paz seja conosco, conectados com a palavra. Quem é o seu Senhor? Essa é a pergunta que eu estou trazendo aqui hoje, nesse momento. Quem é o seu Senhor? Nos dias atuais, e a depender da cultura, até mesmo da região que nós vivemos nesse país, dirigir-se a um senhor, a uma pessoa de mais idade, seja senhor ou senhora, e chamá-lo de senhor ou senhora é a coisa mais comum que nós encontramos por aí. Já nos tempos bíblicos, mais precisamente me refiro ao tempo do apóstolo Paulo e outros que escreveram o que nós encontramos em o Novo Testamento, tudo indica que o termo Senhor tinha um significado muito mais profundo. Havia uma nítida diferença entre senhor e escravo ou servo. Por exemplo, quando alguém na linguagem do Novo Testamento é chamado senhor, refere-se a alguém que naturalmente tinha domínio sobre o outro. Era proprietário, enquanto o outro era propriedade, né? Um episódio que traz essa característica bastante clara é o encontro do apóstolo Paulo com o Senhor Jesus, lá no caminho de Damasco. O texto diz assim em Atos capítulo 9, de 1 a 5. Enquanto isso, Saulo, ainda chamado Saulo nesse tempo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, como eram chamados os seguidores de Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda dos céus. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. A primeira constatação de Paulo foi de que não se tratava de qualquer clarão que alguém pudesse ter provocado. No capítulo 22 do livro de Atos, versículo 6, o apóstolo Paulo conta essa sua experiência. Então ele diz assim: Ora, aconteceu que indo eu já a caminho de Damasco, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Paulo percebe que a luz não era luz do sol. Ainda que o evento ocorresse quase ao meio-dia. Então a reação de Paulo diante do que estava ocorrendo e do que estava percebendo é que alguém maior, bem maior do que ele, estava lhe dirigindo a palavra. Daí ele se expressa: Quem és tu, Senhor? Nós podemos servir a muitos senhores, sejam eles poderosos ou não, mas nenhum deles se compara ao Senhor Jesus. Jesus que libertou Paulo da escravidão na qual se encontrava, a escravidão espiritual. Ele pode libertar quem quer que seja, do que quer que seja. Jesus disse aos que o ouviam, num dos seus discursos, registrado pelo evangelista João, capítulo 8, 36, diz assim: Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Quando Jesus pronunciou essas palavras, muitos daqueles que o ouviam argumentavam: Nunca fomos escravos de ninguém. Aquele povo, eu acho que sofria do mesmo mal que nós sofremos muitas vezes. O povo tinha memória curta. Esqueceram dos mais de 400 anos em que os seus antecedentes haviam sido escravos no Egito. Também não lembravam dos 70 anos de exílio na Babilônia. E esqueciam que naquele exato momento o governador romano lhes tirara todos os direitos e poderes políticos. Memória curta. No entanto, Jesus está falando de um outro tipo de liberdade, qual seja a liberdade espiritual, da qual ele libertou Saulo no caminho de Damasco. Muitas vezes somos escravos dos nossos desejos
nunca satisfeitos, desejos que nos escravizam. Mas nós temos diante de nós o grande privilégio de escolher a quem nós queremos servir. Podemos optar por Jesus, escolhendo-o como nosso Senhor. Podemos aprender com o apóstolo Paulo, que no seu primeiro encontro com o Senhor Jesus, ainda caído no solo, empoeirado, no meio do caminho, ele exclama: quem és tu, Senhor? Paulo, levantando-se, ele já passa a ser um outro homem, um homem liberto. Ele enfrentou muitas dificuldades ao longo da sua vida, mas ao levantar-se após aquela experiência, levantou-se um homem espiritualmente livre. A única liberdade que temos de fato é a de escolher a quem podemos servir ou queremos servir. E quando Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele está dizendo também: eu estou pronto a te servir. Quem é o seu Senhor? Que Deus lhe conceda a graça de que você adote o Senhor como o seu Senhor. Amém e amém. Vamos a Deus em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu amor para conosco. E muito obrigado porque nós podemos render-nos a ti, entregando a nossa vida em tuas mãos, fazendo com que tu sejas o Senhor sobre a nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.